Em cada idioma de nosso planeta existe uma palavra muito especial, que dá nome ao Criador. Da mesma forma, ao longo dos séculos, muitos povos traduziram para o seu idioma os textos originais da Bíblia Sagrada, permitindo assim uma melhor compreensão da Palavra de Deus. Os livros da Bíblia foram escritos em 3 línguas diferentes: o hebraico, o aramaico e o grego. O Antigo Testamento foi escrito em sua maior parte na língua hebraica, e uns pequenos trechos foram escritos em língua aramaica. Já o Novo Testamento foi escrito todo ele em língua grega. Não o grego clássico dos grandes autores e filósofos que viveram no tempo antes de Cristo, mas o grego comum, que era falado e escrito no tempo de Jesus e dos apóstolos. As edições modernas dos textos bíblicos se baseiam nos melhores e mais antigos manuscritos de que dispomos. São edições de excelente qualidade, que nos permitem as melhores traduções para a nossa língua. Mas para quantas línguas a Bíblia já foi traduzida? Com o objetivo de que a palavra de Deus alcançasse todos os povos, inclusive os indígenas, a Bíblia Sagrada, ou ao menos uma parte dela, já foi traduzida para mais de 2.400 idiomas. Traduzir um texto é uma tarefa complexa e minuciosa. No caso do texto sagrado, o trabalho de tradução exige uma atenção ainda maior e uma dedicação toda especial. A primeira tradução que se tem notícia, chamada de Septuaginta, foi feita cerca de 200 a 300 anos antes de Cristo, para que os judeus que viviam no Egito e que não falavam a língua hebraica pudessem compreender o Antigo Testamento. Esta primeira tradução da Bíblia permitiu que o povo judeu que morava no Egito e que falava grego compreendesse a mensagem de Deus em sua própria língua. Ao mesmo tempo, mostrou que era possível traduzir a Bíblia. E esse modelo foi seguido e continua sendo seguido até os dias de hoje. Agora, quem traduziu a Bíblia para o português? Quem fez a mais conhecida tradução da Bíblia para a língua portuguesa foi João Ferreira de Almeida, no século XVII. O Novo Testamento foi publicado no ano de 1681. Almeida começou esse trabalho bem cedo na vida. Ele tinha apenas 16 anos e dedicou toda a sua vida a essa missão. Hoje, o texto de Almeida está disponível em 2 edições, a edição revista e corrigida e a edição revista e atualizada. Como que é feita a tradução da Bíblia? História, arqueologia, antropologia, teologia, hermenêutica bíblica, além disso, muito amor, persistência e paciência. Quando esses estudiosos fazem uma tradução da Bíblia, eles usam para o Antigo Testamento uma edição do texto hebraico conhecida como Bíblia Hebraica Stuttgartense. Já o Novo Testamento é traduzido do grego a partir do The Greek New Testament. Estas são as melhores edições de textos hebraicos e gregos existentes. Existem 2 caminhos para se fazer uma tradução: equivalência formal e equivalência funcional ou dinâmica. O melhor exemplo de equivalência formal é a Bíblia de Almeida, mas ela não é o único exemplo. Ao fazer uma tradução de equivalência formal, o tradutor se orienta pela forma da língua original. Em outras palavras, um verbo será sempre substituído por um verbo, e um substantivo será traduzido
por um substantivo e assim por diante. Veja, por exemplo, esta passagem do livro de Salmos. Lâmpada para o meu pé, a tua palavra, e luz para o meu caminho. Este tipo de tradução pode gerar frases ou palavras de difícil compreensão. Uma outra possibilidade é a tradução de equivalência funcional ou dinâmica. Aqui o tradutor procura traduzir toda a mensagem que está nos textos originais, sem omitir nada, sem deixar nada para trás. Só que ele faz isso de uma maneira natural, da maneira como se diz isto em língua portuguesa dos dias de hoje. Se pegarmos aquele mesmo trecho lido anteriormente, veremos que nesse tipo de tradução ele fica assim: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Tudo é dito de forma bem mais natural, bem mais clara, numa linguagem comum, que será compreendida em todo o Brasil, de norte a sul, leste a oeste. É uma linguagem aceitável para as pessoas mais cultas e, ao mesmo tempo, uma linguagem compreensível para as pessoas simples. Tem alguma tradução da Bíblia fácil de ler? Sim, a nova tradução na linguagem de hoje. Esta é uma tradução da Sociedade Bíblica do Brasil, que se mantém fiel aos textos originais, mas ao mesmo tempo utiliza o português falado pela população em geral. Resultado de 12 anos de trabalho da Comissão de Tradução da Sociedade Bíblica do Brasil, a Bíblia na nova tradução na linguagem de hoje foi lançada no ano 2000 e é ideal para pessoas que tiveram pouco ou nenhum contato com a Palavra de Deus. A Bíblia na nova tradução na linguagem de hoje é resultado de um trabalho minucioso e que, por facilitar a compreensão da Palavra de Deus, é muito indicada como ferramenta de evangelização. Desde 1988, quando foi publicada a primeira edição desta tradução, seu texto tem feito parte do maior programa de evangelização do Brasil, o Sócio Evangelizador, que alcança anualmente mais de 150 milhões de pessoas. Porém, hoje, alguns anos após o seu lançamento, a nova tradução na linguagem de hoje, também conhecida por NTLH, é a tradução da Bíblia que mais tem crescido na preferência dos cristãos brasileiros. Enquanto as traduções por equivalência formal reúnem mais de 8.000 palavras diferentes, a NTLH, igualmente fiel à mensagem de Deus, utiliza pouco mais de 4.000 palavras, o equivalente ao vocabulário dominado por grande parte dos brasileiros. A compreensão da Palavra de Deus também se completa com a Bíblia de Estudo NTLH, que, além de conter todo o texto bíblico, ajuda a entender detalhes que uma tradução não consegue explicar. E, em determinados momentos, nos diz por que o texto foi traduzido daquela maneira. Desde o início dos tempos, seja qual for o idioma, Deus sempre falou ao coração das pessoas. E sua mensagem, desde os primeiros registros das Escrituras até a nova tradução na linguagem de hoje, permanece a mesma, com o mesmo poder transformador. Quando uma pessoa lê a Bíblia numa linguagem que é fácil de compreender, a mensagem de Deus chega ao coração de forma direta. Ler uma Bíblia assim, traduzida, dá melhor acesso, a gente se interessa mais, né? Porque a gente entende o que está lendo. A mensagem fica mais fácil de ser compreendida, de ser recebida para quem está estudando o livro, né? Nova tradução na linguagem de hoje. Resultado de muitos anos de trabalho extremamente complexo, que fez com que tudo parecesse mais simples. Uma obra para se ter, abrir, ler e compreender.